Comemoração do primeiro mês dos calendários positivistas, Moisés e Humanidade. Cartaz do busto de Moisés, conforme disponível na Igreja Positivista do Brasil, no Rio de Janeiro. Tabela de conversão do calendário positivista para o calendário júlio-gregoriano. O amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Minhas queridas amigas, meus queridos amigos, correligionários no positivismo, interessados, público em geral, todos aqueles que prestigiam o meu canal Positivismo. Estamos reunidos para fazer a comemoração e a celebração dos primeiros meses dos calendários positivistas, não é? No calendário positivista concreto, né, que é conhecido como calendário histórico. No positivismo, nós celebramos no primeiro mês Moisés, representando as teocracias iniciais. No calendário positivista abstrato, que é bem menos conhecido, mas é igualmente importante para o positivismo, nós comemoramos a humanidade. Além dessas duas comemorações, calendário concreto e abstrato, nós também faremos, como fazemos habitualmente, a comemoração dos tipos que aniversariam, que têm centenários neste primeiro mês. Não é? Bem, o primeiro mês no calendário concreto, mas também no abstrato, né, considerando o ano júlio-gregoriano de 2021, e esse primeiro mês começa no dia 1º de janeiro e termina em 28 de janeiro. São 28 dias, 4 semanas e 7 dias cada um. Então começa em 1º e termina em 28 de janeiro. No calendário concreto, o primeiro mês representa a teocracia inicial. É o primeiro mês da antiguidade, mas é importante notar que é a antiguidade mais recuada no tempo, que está lá mais atrás. Não é? Quando a gente fala, aqui no Ocidente pelo menos, né? Em antiguidade nós pensamos na Grécia e em Roma, e os conflitos envolvendo essas duas grandes civilizações. A antiguidade a que nos referimos quando falamos em teocracias é uma antiguidade anterior à antiguidade clássica, então uma antiguidade mais antiga. É um pouco redundante, não fica muito bom de falar, mas enfim, é assim que a gente tem que determinar, né? São as teocracias anteriores ao desenvolvimento da Grécia e de Roma. Considerando que a Grécia começou o período clássico lá pelo século VIII, IX, antes da Era Corrente, né? Então 700, 800 antes da Era Corrente. Então as teocracias iniciais são aquelas que recuam para trás disso, não é? Então é do segundo milênio antes da Era Corrente para trás. Os outros 4 meses da antiguidade já começam a compreender a marcha própria ao Ocidente. Correspondem, na verdade, à desagregação e à reação, né, a desagregação das teocracias e a reação guerreira às teocracias. Né? Então, é um movimento específico do Ocidente. Né? Então, esses outros 4 meses são Homero, Aristóteles, Arquimedes e César. Né? Então, é desagregação da arte, da poesia, em particular com Homero, da filosofia e da ciência. Né? A desagregação desses ramos do conhecimento, da prática humana, da obra teocrática prévia. E com César nós temos a reação guerreira contra, não é, as teocracias, contra a dominação sacerdotal das teocracias. Então, já nesses comentários a gente já vai vendo algumas características da teocracia. Não é? Bem, as características da teocracia inicial, né, como comentava Augusto Comte, são as seguintes. Em primeiro lugar, é o regime próprio às grandes civilizações. Né? E as civilizações aqui nós entendemos como aquelas sociedades que deixaram de ser nômades, né, que ficavam mais ou menos errantes, né, sem um solo fixo, um sítio em que se assentavam. Né? Então, deixamos para trás o nomadismo,
né? O nomadismo é próprio aos desculpe-me, aos fetichistas, né? Há uma exceção, mas enfim, daqui a pouco a gente comenta, né? Há uma exceção. Nas teocracias nós abandonamos o nomadismo próprio ao fetichismo e nos estabelecemos em um solo. E essa sedentarização permite que a civilização se desenvolva, haja uma divisão do trabalho mais marcada, haja divisão em particular entre aqueles que trabalham e aqueles que têm o ócio, que permite a observação da realidade e a regulação da sociedade com base nas observações, né, e no que se considera ser o conhecimento, e para eles é mesmo o conhecimento. Né? Então, nós temos aí a sedentarização, a divisão do trabalho e a constituição de grupos ou de castas que são responsáveis pelas diversas atividades na sociedade. Há aqueles que trabalham, né, os trabalhadores, e temos que comentar isso aí daqui a pouco, né, precisar um pouquinho isso aí. Nós temos o grupo dos guerreiros, né, responsáveis pela manutenção material, pela ordem da sociedade, pela defesa e pela conquista. Né? Nós temos o grupo ou a casta dos sacerdotes. Os sacerdotes determinam os parâmetros de moralidade, de regulação da sociedade, buscam conhecer a realidade, né, observam o mundo, observam em primeiro lugar as estrelas, né, o movimento contínuo das estrelas. Um movimento que é contínuo, mas é cíclico. Né? Começa, percorre todo um percurso e quando termina, volta ao começo. E assim sucessivamente. As teocracias, elas são, de modo geral, dominadas pelos sacerdotes, pelo grupo que regula, que apresenta os valores normativos da sociedade. Isso é muito importante. Não é? Bem, as teocracias iniciais são próprias ao politeísmo, a pluralidade de deuses. Por quê? Porque considerem o seguinte, as sociedades antes, né, eram nômades, né, eram errantes e fetichistas, consideravam que cada um dos corpos, a caneta, o telefone, as plantas, as pedras, os rios e assim por diante, tinham alma, tinham vontade que nem o próprio ser humano. Bem, enquanto foram nômades, essa concepção fetichista vigeu. Alguns consideram que o fetichismo é a fase mais longa da história da humanidade. Milênios, milhares de anos, milhares, não 2, 3, 4, dezenas, 30, 40 mil anos. Bem, a partir do momento em que o ser humano se sedentariza, que se fixa em certos sítios, não é? A divisão do trabalho, como comentamos, e alguns indivíduos, algumas famílias, não é, começam a observar a realidade. E aquela vontade, aquela atividade espontânea que era atribuída aos corpos inanimados, né, as pedras, os rios, inanimados de modo de dizer, né, os rios são animados, né, se mexem, mas enfim. Aquela vontade, aquela atividade, aquela vontade, a alma que se considerava espontaneamente existente nos corpos, começa-se a perceber que os corpos inanimados são realmente inanimados, que a pedra fica ali paradinha no lugar, que a árvore fica parada no lugar, não é? Que as montanhas ficam paradas no lugar. Mas ainda assim existe uma grande regularidade no universo. As coisas caem para baixo, não caem para cima. Para subir é necessário fazer um esforço. Naturalmente as coisas caem para baixo mesmo, caem, né? Então a casta dos sacerdotes começa a observar que há uma regularidade, em vez de considerar que essa regularidade é devida a cada um dos corpos, à vontade de cada um dos corpos, os sacerdotes começam a considerar que essa regularidade é devida a espíritos externos aos corpos que fazem as coisas acontecerem como acontecem. Então, no fetichismo, a caneta cai porque a caneta quer cair. Como se a caneta podemos considerar, né, que a caneta teria
a vontade, teria consciência e teria capacidade de interferir na sua própria situação no mundo. Então a caneta diria: oba, eu quero cair, eu quero descer, então vou descer. Uh! Isso no fetichismo. Com a sedentarização, né, como eu falei, os sacerdotes percebem que não é porque a caneta, esta caneta em particular, quer cair. Né? Eles consideram que há coisas externas à caneta, as pedras, assim por diante, que forçam, que empurram, não é? A caneta para baixo, e os diversos corpos para baixo. Então, os corpos, quando a gente passa do fetichismo para do nomadismo fetichista para o sedentarismo politeísta, nós deixamos de considerar que os corpos têm atividade própria, têm atividade intrínseca. Começa a ser considerado que os corpos são realmente inanimados. Essa mudança é central. Por quê? Porque, bem, os corpos têm atividade própria. Não é necessário uma força externa forçando a caneta para cair. Cai naturalmente, não é? É próprio da interação entre a caneta e o planeta Terra como um todo que faz atrair um pouquinho, muito pouquinho o planeta Terra e muito a caneta. Daí a impressão de que há uma queda. Bem, nas teocracias, como o politeísmo, os corpos passam a agir considerando-se que eles não têm vontade própria e que é necessário uma vontade externa a eles que os forcem a agir como agem. E essa causa externa é a busca das causas. Então, quando se fala em relação de causa e efeito, o que se está dizendo é que existe algum espírito, algum fantasminha, alguma coisa que força as coisas a agirem como agem. Não, as coisas, na ordem humana nós temos causas, né? O ser humano é dotado de vontade e aí é possível falar mesmo em causa, nesse sentido de uma vontade do ser humano. Mas no ambiente da natureza não há causas, não há forças externas dotadas de vontade forçando as coisas a acontecerem como acontecem. As coisas acontecem naturalmente, porque todos os corpos, inclusive nós, né, seres humanos, seres vivos, têm uma atividade natural, espontânea, intrínseca. Bem, isso foi uma pequena digressão sobre a noção de causa, de causalidade. Né? E a noção de causalidade, nesse sentido, claramente se reverte para a noção de deuses, dos deuses. Né? Esses seres, esses ectoplasmas que forçam as coisas a acontecerem, são considerados entidades superiores, são deuses. Né? Então, há entidades responsáveis pelos mais variados acontecimentos da realidade. Então, há uma variedade enorme de deuses. Então, naturalmente, as teocracias são politeístas, elas instituem o politeísmo. A regularidade do universo é dada para o universo, mas o primeiro espetáculo que nós percebemos como claramente regular é o espetáculo celeste, são as estrelas, né? O movimento do Sol, da Lua e das estrelas, que são outros planetas, são outros sóis, né? Eu quero dizer. Enfim, eu fiz a digressão ali sobre a noção de causa, de causalidade, mas é uma pequena digressão. Vejam que a noção de causalidade está intimamente vinculada à noção de divindade, dos deuses. Então, quando a gente fala, de novo, né, mesmo quando a gente fala em causa hoje em dia, no século XXI, quando nós falamos em causas, nós estamos nos referindo a vontades externas aos corpos. Em última análise, nós estamos nos referindo a isso. Não é? Estamos apelando a um raciocínio que desemboca necessariamente na noção, no politeísmo, na noção de Deus, de diversidade de Deus, portanto, um politeísmo. Bem, é errado isso, não é? A ciência, para ser realmente relativista, para ser científica, tem que abandonar a busca das causas, abandonar a noção de que existem causas externas forçando o mundo a agir como age e considerar que o mundo é como é porque é naturalmente.
Então, abandonam-se a busca das causas, né? Somente as relações nas diversas relações entre os acontecimentos variados. Bem, voltemos aqui à noção do politeísmo. O politeísmo, então, é naturalmente instituído pelas teocracias, pela sedentarização do ser humano. É natural isso, né? E o primeiro espetáculo regular que o ser humano percebe é o espetáculo celeste. O sol nasce de um lado, põe-se do outro no dia depois de um período de breu, ele nasce de volta no mesmo lugar, põe-se no outro. Mas isso de um lado e do outro há uma variação, né? Ele nasce num ponto aqui, aí vem para cá, aí depois de muitos dias ele começa a voltar para lá, aí começa a voltar para cá, e a mesma coisa quando ele se põe, vem para cá, vai para lá e assim por diante. É um espetáculo que se renova, que se repete ano após ano, né? A mesma coisa com as estrelas, né? Mais ou menos a mesma coisa com a Lua, não é? E assim por diante. Então, essa regularidade passa a ser considerada como devida às divindades, aos vários seres que são superiores, daí o politeísmo. Eu acho que ficou claro, né? Como e por que o politeísmo é o regime das teocracias iniciais. Mas é importante notar que no calendário positivista em particular, mas de maneira mais ampla, nós temos grandes teocracias que não são politeístas, não é? Eu não digo hoje em dia, século XXI, não é? Ou depois da Idade Média, com as teocracias, por exemplo, os protestantes calvinistas estabeleceram uma teocracia brutal lá em Genebra. Não estou pensando nisso, estou pensando nos grandes regimes estáveis, de grande regulação da sociedade que perdurou durante séculos e séculos. Bem, nesses termos, né, das grandes teocracias iniciais em particular, há pelo menos 3 exceções às teocracias politeístas. Uma é anterior ao politeísmo e 2 são posteriores ao politeísmo. Bem, a primeira exceção de teocracia não politeísta é a teocracia fetichista, própria à China. A China, até a Revolução, até a proclamação da República no início do século XX e a Revolução Comunista após a Segunda Guerra Mundial, a China era um regime fetichocrata, era uma fetichocracia. Não era propriamente uma teocracia, mas era um regime baseado na adoração do Sol, da Lua e dos antepassados. Isso, basicamente, é o fetichismo. E foi um regime fetichocrata, começou 2000 anos antes da Era Corrente e durou quase 2000 anos entrados já aqui na Era Corrente. Então, pelo menos 4000 anos, um regime fetichocrata. A primeira exceção, as teocracias politeístas, a primeira é anterior, né, seria do ponto de vista lógico anterior ao politeísmo, é a China. Era a China, né, fetichocrata. As outras 2 exceções são que estão em particular no calendário positivista, né? São a teocracia monoteísta dos judeus, né, ou dos hebreus, inaugurada por Moisés. Aí os dados são muito pouco confiáveis, né? Há muito debate. Moisés teria vivido entre 1000 e 2000 anos antes da Era Corrente, então não se sabe, mas ele teria procurado instituir uma teocracia monoteísta. Já comentaremos mais sobre a teocracia monoteísta de Moisés. A segunda exceção também é uma teocracia monoteísta, é inaugurada por Maomé, é a teocracia monoteísta islâmica, fundada no século VII da Era Corrente. Não é? O Ocidente não teve teocracia em grandes linhas, né? Porque quando São Paulo fundou o catolicismo, ele lançou as bases para a separação entre os 2 poderes, né? Então, o poder temporal
regula a sociedade materialmente, e o poder espiritual regula moralmente, normativamente a sociedade. Como isso era muito frágil, muito mal organizado, do ponto de vista teórico, não era bem estabelecido, né? Daí, da separação entre os dois poderes, aconteceu durante toda a Idade Média o conflito entre os dois poderes, entre o papado e o imperador do Sacro Império Romano-Germânico, né? Ou antes o imperador romano. Mas havia esse conflito. Então, no Ocidente, nós não tivemos teocracia depois. Não é? O que não, claro, isso não estamos considerando aqui as exceções, como o consistório lá em Genebra, por obra de Calvino, essas coisas, mas foram mais ou menos exceções. Enfim, então, as teocracias são politeístas. Acho que ficou estabelecido isso. É importante notar que as teocracias são regimes que regulam o conjunto da existência humana. Isso é importante. Isso é importante. Quando eu fiz agora há pouco referência ao politeísmo, eu estou me referindo à base de entendimento do mundo. Mas a teocracia, como um regime social e político, é um regime que, como é dominado pelos sacerdotes, é um regime que regula o conjunto da existência humana. As teocracias regulam a inteireza do ser humano, né? Considera os seus valores morais, suas ideias, né? O sacerdócio regula a atividade prática, né? Dos guerreiros e dos trabalhadores, o próprio governo, e regula o entendimento da realidade, né? O que hoje em dia nós chamaríamos de ciência. Então, sentimentos, inteligência e atividade prática. A teocracia regula esse conjunto da existência. Os conhecimentos do mundo eram pequenos, né, nas teocracias milhares de anos atrás, mas mesmo assim esses conhecimentos mais ou menos já eram suficientes, mas de qualquer maneira eram necessários para a regulação humana, né? E havia um desenvolvimento do conhecimento, havia um progresso, mas era um desenvolvimento e um progresso muito lento, muito incremental, um pouquinho de cada vez. E esse movimento, de qualquer maneira, era regulado pelo sacerdócio, que tomava muito cuidado com essas alterações, embora, evidentemente, houvesse alterações. O regime, as teocracias se baseiam nas castas. O que são as castas? São uma forma de organizar o trabalho humano, mas o trabalho não é só o trabalho manual, o trabalho gerador de riqueza. É o trabalho também em termos de haver sacerdotes, né, que regulam o entendimento humano, haver os guerreiros que regulam o emprego da violência, assim por diante. Então, as castas são grupos de famílias especializadas em determinadas atividades. E essas atividades são transmitidas hereditariamente, não é com base nos genes, né? Mas aquelas atividades são específicas daquelas famílias e não podem ser transmitidas para outras famílias, não é? Então, cada família sente a necessidade de ter muitos descendentes para que aquelas atividades próprias daquela família sejam passadas, aqueles conhecimentos sejam passados adiante, não é? E somente aquela família. E as diversas atividades são classificadas por ordem de importância, por ordem de valor, por ordem de mérito moral, conforme consideram que é o mérito moral, né, em cada sociedade. As teocracias têm sempre os sacerdotes em cima e embaixo os guerreiros, e abaixo as diversas castas econômicas, por assim dizer, né, responsáveis pela produção industrial, pelo comércio, os escravos, os trabalhadores, o proletariado e assim por diante. A relação entre os sacerdotes e os guerreiros, evidentemente, é uma relação tensa, é uma relação complicada. Para conseguir controlar os guerreiros, os sacerdotes primeiro que afirmavam a relevância própria dos sacerdotes sobre os guerreiros, a necessidade de submissão. Mas para evitar que os guerreiros produzissem guerra civil, dessem golpes de Estado, coisas assim, né? Enfim, para manter
ordem, a estrutura, o caráter mais ou menos estático, mas de qualquer maneira conservador das teocracias, os sacerdotes mandavam os guerreiros para expedições militares em terras longínquas, mais ou menos assim. Vão para longe. Enquanto estiverem longe, não vão incomodar aqui dentro de casa. Aí os guerreiros faziam guerra longe, não eram guerras propriamente conquistadoras, eram guerras para irem para longe. Lutavam longe e fundavam colônias, e não havia, e essas colônias com frequência se transformavam em novas unidades políticas. Tinham autonomia. Na Grécia, e a Grécia é um caso particular de fracasso da teocracia, de fracasso e depois de revolta contra as teocracias, a Grécia fazia isso, né? Fazia expedições militares, comerciais em terras longínquas, e aí foram criando colônias, né? Ali na Grécia, né, da Península Balcânica, né, colonizaram toda a costa da Turquia, não é, que é o Oriente Próximo, né? Esqueci o nome porque é conhecido de modo geral, mas enfim, ali a costa da Turquia, e aí no outro lado os gregos foram colonizando, né, as margens norte do Mar Mediterrâneo, fundaram ali a Magna Grécia no sul da Itália, colonizaram a ilha da Sicília, não é? Arquimedes era siciliano, e foram ali ao sul da França até Portugal e Espanha, não é? Essas expedições eram para conhecer o mundo, eram expedições geográficas, mas eram também militares e comerciais, não é? Mas essas colônias, uma vez fundadas, passavam a ter autonomia. Tendo autonomia, elas não causavam problemas na sede das teocracias. Eu dei o exemplo da Grécia, mas como eu falei, a Grécia não é... Eu dei o exemplo da Grécia só para ilustrar o raciocínio, mas a Grécia não era um regime teocrático, né? Uma teocracia que não conseguiu se estabelecer e que depois acabou reagindo contra as teocracias, em particular contra a teocracia persa, né? Nas guerras persas, médicas, né? Enfim, esse expediente que os sacerdotes nas teocracias adotavam era um expediente para manter a ordem interna, para evitar tumultos, né, para manter o caráter conservador das teocracias. Mas, enfim, os guerreiros ficavam mais ou menos subordinados, mas até o momento em que se cansavam dessa dominação por diversos motivos, porque se cansavam, porque tomavam contato com outras civilizações e achavam que era importante fazer guerra e assim por diante, enfim, por diversos motivos. E quando os guerreiros tomavam o poder, se revoltavam contra os sacerdotes, as teocracias acabavam, deixavam de existir. Então as teocracias sempre se encerraram porque os guerreiros se sublevaram contra os sacerdotes. O que mais que nós temos que observar? Bem, esse período, né, essa sublevação dos guerreiros contra os sacerdotes podia demorar séculos, milênios, não é? Mas basicamente é assim que as teocracias acabavam, ou quando eram dominados por guerreiros de outros lugares. O Império Romano avançou sobre o Egito e acabou com a teocracia egípcia. Alexandre Magno, um líder militar, avançou sobre a teocracia persa e acabou com a teocracia persa. Então, as teocracias sempre acabaram por obra dos guerreiros. Uma coisa que é importante, que é interessante pelo menos também, é notar que os sacerdotes também estabeleciam os calendários, né? Estabelecer o calendário é um negócio muito difícil, altamente técnico, exige muito tempo de observação das estrelas, do Sol e da Lua, não é? E muito tempo de reflexão, né? De aperfeiçoamento passo a passo dessa combinação entre observação e reflexão, não é? Foram os sacerdotes teocráticos que estabeleceram um ano com mais ou menos 360 dias, um pouquinho mais, um pouquinho menos.
Foram sacerdotes também que estabeleceram a semana de 7 dias, tendo por base o dia, né? Seria o Sol nascendo de um lado e morrendo no outro, mas na verdade é a volta da Terra ao redor do próprio eixo. As teocracias consideravam que o calendário era uma questão objetiva, não é? Porque corresponderia à vontade dos deuses, mas o calendário, na verdade, tem que ter uma série de ajustes de tantos em tantos anos, não é? Júlio César herdou da teocracia. Júlio César, no final da República Romana, Júlio César herdou o calendário que vinha lá dos egípcios, de 4.000 anos antes, né? E estabeleceu a sua reforma, tornou-o mais racional, corrigindo os defeitos, né? Que o ano não teria 360 anos, teria 365 e assim por diante. A reforma de Júlio César durou 16 séculos, até que o Papa Gregório, acho que é Gregório XII, fez uma nova reforma, incluindo 10 dias no calendário. Vejam, essa necessidade de fazer reformas, de incluir dias nos meses, assim por diante, evidenciam que o calendário não é uma questão objetiva. Ela é uma questão subjetiva criada pelo ser humano para organizar a passagem do tempo. A ilusão de objetividade do calendário é dada pelo fato de nós nos basearmos nos movimentos celestes, mas o calendário como tal é uma criação humana e, portanto, é subjetiva. Por que ela é subjetiva e não objetiva? Porque não há uma correspondência perfeita entre os dias e os anos. Né? O dia não dura 24 horas, dura um pouquinho mais, na verdade. Isso vai se acumulando ao longo do tempo e vai impor a necessidade do ano bissexto. Mas mesmo assim, mesmo com a introdução do ano bissexto, é necessário fazer outras correções. A cada 400 anos ou tantos séculos é necessário incluir mais alguns dias. Né? Esse descompasso entre a criação do calendário e a realidade cósmica, esse descompasso é o responsável pelo caráter de subjetividade do calendário humano. Bem, os teocratas afirmavam que os calendários eram objetivos, porque correspondiam à vontade divina, não é? A ilusão de objetividade do calendário mantém-se até hoje. Assim como até hoje mantém-se a ilusão de que nós temos que buscar as causas dos fenômenos. Né? Sempre insistem na ideia de que existem entidades externas aos corpos que produzem a realidade humana, a realidade cósmica. Não, a realidade cósmica existe naturalmente, sem necessidade de entidades que forçam as coisas. Né? Enfim, seguindo adiante aqui. Nós comentamos que falamos de Moisés, da teocracia hebraica, não é? A diferença entre hebraica e judaica é o exílio na Babilônia, né? Lá no século V, VI, os judeus ficaram durante 80 anos, quase um século. A elite judaica, né, foi sequestrada pelos babilônios, um movimento de conquista militar, né? Foram conquistados pelos babilônios e foram levados de Jerusalém e da Palestina, de modo geral, para a Babilônia, onde fica o Iraque atual, né? Entre os rios Tigre e Eufrates. Isso durante um século. Quando os persas dominaram a Babilônia, os persas, Ciro, né, em particular, autorizou que muitos judeus voltassem para Jerusalém. Bem, antes do exílio, aquele povo era os hebreus. Após o exílio, é que eles passam a se chamar de judeus, e aí todo o ritual, toda a estrutura da teocracia judaica se estrutura, se purifica, né, e passa a existir de verdade ali os judeus e em particular o monoteísmo judaico, não é? Enfim, se a teocracia é politeísta,
por que Augusto Conte nomeou o primeiro mês dedicado à teocracia, nomeou com um tipo que é excepcional, que é uma exceção, um tipo de uma teocracia monoteísta? Foram vários motivos. Em primeiro lugar, a atividade das teocracias era realizada pelos colégios sacerdotais, em que a coletividade tinha maior importância que cada um dos indivíduos. Não é que os indivíduos não contassem, é claro que contavam, evidentemente, mas o peso da colegialidade sacerdotal impediu que nós tivéssemos nomes de sacerdotes em particular das várias teocracias. Isso por um lado. Por outro lado, embora a nossa sociedade ocidental não seja uma sociedade herdeira do judaísmo, nós não somos uma sociedade judaico-cristã, nós somos uma sociedade herdeira da Grécia e de Roma, ainda assim, quando São Paulo criou o catolicismo, essa criação do catolicismo foi uma obra plasmada a partir da realidade prática romana, da filosofia grega, mas também da religião, da teocracia judaica. Então, nesse momento, né, quando São Paulo cria o catolicismo, é que o judaísmo se torna realmente fundamental ou importante para o Ocidente. Teve importância também em diversos outros momentos, em diversos outros aspectos, mas foram mais secundários. Então, devido a essa colaboração importante da teocracia judaica, é que Augusto Conte preferiu favorecer, nesse caso, a teocracia judaica ou hebraica. Mas também há um outro motivo. Nós temos o nome em particular, nós temos o nome de Moisés. Moisés é um nome concreto, um nome conhecido, não é? Ele é um caso realmente excepcional, não apenas porque ele criou uma teocracia monoteísta, mas porque ele é um dos raríssimos casos em que nós temos o nome do fundador da teocracia, daquela nova religião, nas épocas mais remotas, bem entendido, né? Então, então vejam, por que Augusto Conte nomeou o mês da teocracia, que é politeísta, com um tipo monoteísta? A ausência de nomes das teocracias politeístas, importância do judaísmo e a determinação do nome do fundador dessa teocracia. Isso é muito importante, né? No mês de Moisés, Augusto Conte homenageia, né, por meio da citação de nomes de sacerdotes que tiveram importância na história dessas teocracias, ele homenageia, não é, diversas teocracias. A bramânica da Índia, não é, dos povos pré-colombianos, a persa, que não era bem uma teocracia, não era bem guerreira, era uma situação específica lá da Pérsia, a cananeica, né, e assim por diante. A teocracia que precede, que funda o grande movimento ocidental é a teocracia egípcia, de qualquer maneira, não é? Os gregos surgiram a partir de colonização dos egípcios, né, que saíram da África, atravessaram o mar Mediterrâneo ou contornaram ali o mar Mediterrâneo e chegaram à Península Balcânica. Então, a mãe da civilização ocidental é o Egito, não é? Indiscutivelmente. Bem, eu acho que com isso a gente caracteriza, né, consegue caracterizar de modo geral as teocracias iniciais. Todo mês positivista, são 4 semanas, cada semana com 7 dias, cada semana homenageia, né, trata, aborda um aspecto específico daquele mês, né? Então, no mês de Moisés, as 4 semanas são nomeadas por Numa, Buda, Confúcio e Maomé. A importância de Moisés é que ele é o primeiro nome que consegue representar uma teocracia, não é? Embora, como a gente tinha comentado, tenha sido, né, uma teocracia
monoteísta, embora as teocracias iniciais sejam politeístas, na caracterização geral dada por Augusto Comte. A primeira semana é de Numa, né? Ela reúne tipos mitológicos, Ulisses, Hércules e assim por diante. Tipos mitológicos e lendários que caracterizam as teocracias próprias à marcha ocidental. Foram teocracias abortadas, não é? Embora a Grécia, em particular, tenha surgido das teocracias, estava rodeada de teocracias e de povos fetichistas, né? Na Grécia mesmo não surgiu nenhuma teocracia, com o predomínio mesmo dos sacerdotes. Os guerreiros lá, desde o início, se manifestaram, desde o início. Então, a Semana de Numa representa os tipos mitológicos, fictícios, próprios a essa teocracia abortada lá da Grécia, não é? E tipos que afirmam a importância, de qualquer maneira, dos sacerdotes. Numa era o tipo, por definição, de sacerdote que regula a sociedade, Licurgo também, Numa para Roma, Licurgo para Esparta, mas também tipos de guerreiros que produziram benefícios e avanços coletivos para a humanidade. Ulisses é a esperteza que consegue ultrapassar os desafios impostos pelos deuses. Também foi a esperteza de Ulisses que conseguiu resolver, terminar, né, a guerra de Troia, né, com o expediente do cavalo de Troia. Hércules, né, que com seus 12, eram 10, passaram a 12 trabalhos, limpou ali a Grécia, a Magna Grécia, ali a região do Mar Negro, né, de pestes e tormentos, né, de bichos monstruosos que atormentavam o ser humano. Teseu, da mesma maneira, ali no interior da Grécia. Então, são tipos úteis, por um lado, e por outro lado, são sacerdotes que regularam a sociedade grega, ali a antiguidade clássica. Não é? Mas são sacerdotes dominados pelos guerreiros, por isso que são teocracias abortadas. Não é? A segunda semana de Buda corresponde aos fundadores das religiões ou das teocracias orientais. Não é? São vários teocratas, não é? do Oriente, do Extremo Oriente, não é? Com exceção da China e do Japão. Então, no mês de Buda, nós temos ali as teocracias, né, que vão ali do Oriente Próximo, Oriente Médio, até a Índia, a Mongólia, ali, a Indochina e assim por diante. A Semana de Confúcio, né, apresenta os sacerdotes das teocracias que se mantêm ou que se mantiveram até mais ou menos pouco tempo, né? China, Japão, os Incas, o Havaí, né? E que também mantiveram características fortemente fetichistas. A Índia é um exemplo, o Havaí é outro exemplo. Né? E, por fim, na Semana de Maomé, nós temos as teocracias monoteístas. Né? São ali os fundadores, né? Judeus, né? do monoteísmo judaico, e que são antepassados tanto do judaísmo quanto do próprio islamismo, né? Abraão, José, fugiu meu nome agora, mas enfim, o próprio Maomé, o fundador da teocracia islâmica, Abdel-Rahman e assim por diante. Né? Então, são esses as semanas do mês de Moisés. Faremos uma pequena interrupção, uma pequena pausa, daqui a pouco voltaremos para tratar da comemoração do primeiro mês abstrato do calendário positivista dedicado à humanidade. Até daqui a pouquinho. Olá, voltamos à nossa exposição agora para tratar do primeiro mês do calendário abstrato. O primeiro mês do calendário positivista abstrato é dedicado à humanidade. A humanidade tinha que ser a figura histórico-sociológica celebrada no primeiro mês, porque a humanidade é o grão-ser, é o grande ser da religião da humanidade. Não é por acaso que é a religião da humanidade. Né? O nosso ser superior, nosso ser supremo é a humanidade.
Então, ela é celebrada, ela é comemorada no primeiro mês. É de importância central, é difícil exagerar a importância desse mês, e, claro, da humanidade para a nossa religião. Vejam, a humanidade, para ser adorada, ela tem que ser conhecida, mas a natureza dela não é uma natureza difícil de entender, não é uma questão de mistério. Os seres humanos se conhecem e, por meio da história da humanidade, da historicidade dos seres humanos, por meio mesmo dos nossos familiares, intuitivamente nós já temos uma ideia do que pode ser a humanidade e do que é de verdade. Então, o positivismo, Augusto Comte, né, nas suas diversas obras, o positivismo, portanto, adota a seguinte sequência. Nós apresentamos as características gerais da humanidade, né, são várias características, né, nada delas exige um ato de pura fé, não é? Nós, enfim, como eu falei, até intuitivamente a gente percebe essas características, né? Mas elas têm que ser afirmadas com muita clareza. Então, Augusto Comte apresenta as características da humanidade e, em seguida, vamos diretamente para o culto. Essa é a ordem que Augusto Comte adota no Catecismo Positivista e no sistema de política positiva em que ele apresenta, de maneira mais pausada, a religião da humanidade. Nós apresentamos a noção de humanidade e aí vamos para o culto, em que aprendemos a amar a humanidade. Aprendemos a amar os meios desse amor, de manifestar esse amor, e quais são os tipos, quais são as formas, quais são os tipos que têm que ser amados, né? Então, nós aprendemos no culto as várias possibilidades, as várias formas do amor. Quem, como, por quê, de que maneira amamos. Depois tratamos de entender o mundo, é o dogma positivista, em que nós conhecemos a realidade. E, por fim, tratamos dos resultados práticos do nosso amor, do nosso entendimento do mundo, que é o regime. Vejam, a sequência culto, dogma e regime, o culto vindo antes, é própria ao positivismo, uma religião positiva, uma religião que se funda no conhecimento científico. As teologias, o catolicismo em particular, inverte a ordem, põe primeiro o dogma, depois o culto. Então, portanto, o culto, a prática cultual se subordina ao dogma, ao conhecimento. Então, a inteligência na teologia vem antes. Mas por que a inteligência vem antes? Primeiro, por um preconceito intelectualista, não é? Própria, por exemplo, aos gregos antigos. Não é? Dos gregos, passou por Santo Agostinho e chegou a Tomás de Aquino. Não é? Não, em primeiro lugar, por um preconceito intelectualista, mas, por outro lado, também, porque o ser supremo teológico, como é fictício, exige pesquisas e reflexões constantes para que se chegue a alguma concepção do que é ele. Como o ser superior teológico não existe na realidade, é puramente subjetivo, é uma criação puramente mental do ser humano, é necessário um esforço constante e intenso para que se crie alguma concepção do que seria a divindade. Bem, no caso do positivismo, o dogma, a inteligência, se subordina ao culto, aos sentimentos. Nós somos, antes de tudo, afetos, sentimentos. E aí nós usamos o dogma, nós utilizamos a inteligência para conhecer esses sentimentos e estimulá-los o máximo possível. Os sentimentos altruístas, bem entendido, não é? Nós procuramos estimular o amor, não o ódio. Não o ódio. Então, enquanto na teologia a inteligência, o dogma vem antes, porque é necessário saber o que é esse Deus, no caso do positivismo isso não é necessário, porque, como eu falei,
até intuitivamente e espontaneamente nós entendemos o que seria, o que é a humanidade. Então nós primeiro definimos a humanidade para não ser algo vago, né? Mas os traços da humanidade, como eu falei, não são vagos, são muito bem caracterizados, não é? Nós formalizamos características que, enfim, facilmente compreensíveis, e aí passamos diretamente ao estímulo direto do amor. E a inteligência se subordina ao amor no positivismo. Bem, dessas minhas observações iniciais, fica claro, então, que a humanidade é o objeto da nossa veneração, do nosso amor, do nosso conhecimento e da nossa ação. Mas ela é o objeto, mas também é um instrumento dessas coisas. Nós amamos a humanidade por meio de recursos, não é? Nós utilizamos recursos criados e desenvolvidos e mantidos pela humanidade. Nós a amamos com sentimentos que são da humanidade e que são afirmados e refinados pela humanidade. E nós agimos em benefício da humanidade com recursos criados, desenvolvidos e mantidos pela humanidade. Então a humanidade é o objeto, é o foco da nossa ação, mas também ela nos permite, ela nos fornece os instrumentos para essa ação afetiva, intelectual e prática. Nós adoramos, essa frase de Augusto Comte merece ser citada. Nós adoramos a humanidade para melhor servi-la. Nós desenvolvemos as nossas capacidades de ação, de sentimento, de inteligência para agir mais e melhor em benefício da humanidade. Nessa ação melhor em benefício da humanidade, nós nos aperfeiçoamos. Esse aperfeiçoamento é um dos objetivos da religião da humanidade. Esse aperfeiçoamento não tem em vista apenas nós. Esse aperfeiçoamento tem em vista nós, sem dúvida alguma, mas também a melhoria das condições de vida, de sentimentos dos outros seres humanos, valorizando aqueles que vieram antes de nós, respeitando e valorizando aqueles que vieram antes de nós, em benefício daqueles que virão após nós. Não é? Então, nós adoramos a humanidade para melhor servi-la, aperfeiçoando-nos. E esse aperfeiçoamento é para nós sermos melhores, mas é para nós valorizarmos, para nós estarmos no nível, para nós merecermos os tesouros que nós recebemos de nossos antepassados e para cedermos aos nossos descendentes o melhor possível que nós podemos elaborar. Um pouco antecipando algumas questões aqui, algumas observações que eu farei, mas uma coisa que vale a pena notar é que no Oriente, na China em particular, nós temos os descendentes, os que vêm depois, têm que se nobilitar e ficar ao nível dos seus antepassados. Nós começamos com pouco ou com um saldo negativo, e ao longo de nossas vidas nós temos que nos pôr no mesmo nível que os nossos antepassados. Se possível, ultrapassá-los, mas só já nos pormos ao nível dos nossos antepassados já está de bom tamanho. Bem, isso no Oriente, na China. Isso é o culto dos antepassados, é o respeito pelos antepassados. Aqui no Ocidente, nós consideramos que, porque nós tivemos antepassados, nós somos melhores. Então, vejam, enquanto na China nós nascemos com um saldo nulo ou negativo e temos que subir ao nível dos antepassados, no Ocidente é o contrário. Nós recebemos a nobilidade, a nobreza dos nossos antepassados. E essa nobreza é dada de uma vez por todas. Então, nós herdamos a nobreza anterior. Não temos que nos esforçar
para melhorarmos, para subirmos. No Ocidente, de modo geral, isso também se reverte num culto aos antepassados, mas a forma como se dá esse culto aos antepassados e os resultados práticos desse culto são bastante diferentes. Parece-me que é muito superior moralmente nós procurarmos nos elevar ao nível dos nossos antepassados. Isso é muito superior que dizer que os nossos antepassados nos deram toda a nossa nobreza de uma vez por todas. Se o nosso antepassado foi rei, ótimo. Se foi um bom rei. Se foi um mau rei, pronto, nós somos desgraçados de uma vez por toda em toda a nossa vida. E se nós não temos que nos esforçar para sermos melhores, nós podemos ser uns escroques, porque nós teríamos um saldo infinito e permanente de nobreza. São diferentes perspectivas, né? Enfim, é só para citar. Não é para dizer que nós no Ocidente não prestamos, mas nesse caso nós estamos muito abaixo da moralidade chinesa antiga, né? Muito abaixo mesmo. No positivismo, o culto, a parte do culto é a mais importante, mas a mais importante não equivale a dizer que ela é importante por si só, quer dizer, em desprezo das outras partes, da inteligência e da atividade prática. Nós precisamos necessariamente também da inteligência e precisamos sim da atividade prática. Essas outras duas partes da religião da humanidade, o dogma e o regime, são importantes para evitar, são importantes para regular o próprio culto, para evitar que o culto se transforme num objeto por si só, para evitar que o culto dos sentimentos, a expansão dos sentimentos, fique vaga, fique sem objeto, não tenha nenhum resultado, não busque ter algum resultado prático. Então, em outras palavras, né, dizia Augusto Comte, que essa valorização do dogma e do regime para regular o culto serve para evitar a degeneração do positivismo e do culto, em particular, num misticismo. Não é? E isso é muito importante. Bem, a humanidade é idealizada pelo culto, né? A parte das artes está no culto, né? Então o culto idealiza a humanidade e o culto liga então o dogma, conhecimento da realidade, ao regime, às nossas atividades práticas. Né? Bem, no que nós estamos falando, fica bastante claro que o nosso grão-ser, nosso grande ser, nosso ser supremo, é um ser real, ele existe. Ele existe e ele é eterno. Mas é eterno enquanto existir o ser humano. É um pouco como aquela frase de Vinícius de Moraes, que o nosso amor seja eterno enquanto durar. Bem, a humanidade é um ser real e ela é eterna. Eterna enquanto existir o ser humano. Quando morrer o último ser humano, daqui a, esperamos, né, milhões de anos, a humanidade morrerá juntamente. Mas vejam, a humanidade, ela ser real, não impede que ela seja abstrata. Dissemos há pouco que o culto idealiza a humanidade. Idealizar significa que ela é abstrata. Ser abstrato não significa que não é real. Exemplo claro, né? O amor é algo abstrato, né? O substantivo, amor é um substantivo abstrato, em contraposição com a caneta. A caneta é um substantivo concreto. Mas não é porque amor é um substantivo abstrato que ele deixa de existir de verdade. A humanidade é a mesma coisa. Ela é um ser real, é um ser eterno, mas é uma elaboração abstrata. Isso, ser abstrato, não impede que seja real. Isso é importante. Isso é fundamental. E essa abstração, na verdade, ela tem um caráter... Ela é abstrata, mas ela se baseia em elementos fortemente concretos. Como é que é? Onde está a concretude da humanidade? Bem,
Vejam, o ser humano, ou desculpe, a humanidade é um ser composto, ela não é um ser unitário, não é uma única coisa, não é? O Alá, né, no islamismo, que é Deus seria Deus em alguma coisa como o árabe, não é? Alá é uma divindade, existe ali e existe por si só e para si só, sem relação com mais nada. Então é um ser absoluto. A humanidade é um ser relativo e é composto por todos os seus agentes, por todos os seres humanos que já existiram, que existirão e que existem. Aliás, não é por todos os seres humanos. São aqueles seres humanos convergentes, aqueles seres humanos que buscam melhorar as coisas, que trabalham em benefício dos demais. Exemplo clássico, simples e direto. Adolf Hitler não está na humanidade, nós temos que rejeitá-lo. Nós temos que conscientemente tirar Hitler da ideia de humanidade. Não é aceitável. Ele não era convergente. Não era. Stalin, a mesma coisa. Né? Todos os grandes líderes assassinos do século XX estão nominalmente proscritos da ideia de humanidade. A humanidade, então, é o conjunto dos seres convergentes, antepassados e futuros. E aí também os presentes. Então, o presente, a situação atual, é um elemento pequeno, é apenas um vínculo, é um elo fundamental, sem dúvida, mas é apenas um elo entre duas massas que crescem sem cessar, a dos que vieram antes e as dos que virão depois, e nós aqui no meio, e dos seres convergentes, aqueles que trabalham para o benefício dos demais. Evidentemente, a massa dos que já morreram e a dos que ainda não nasceram são massas subjetivas, existem na nossa cabeça. A massa dos que vivem atualmente é uma massa objetiva, existe, né, carne e osso. Vejam, a massa dos que já morreram e a massa dos que não nasceram são subjetivas, existem na nossa cabeça. Mas porque são subjetivas, isso quer dizer que elas não existiram nem existirão? Não. Não é? Elas são subjetivas, mas elas já tiveram, no caso dos que já morreram, já tiveram sua concretude, e daquelas que ainda não nasceram, terão a sua concretude. Então, a existência concreta está pressuposta no conceito de humanidade. É a base do conceito de humanidade, mas a humanidade em si mesma é abstrata. Ela existe na nossa cabeça, não é? Bem, como enfatizamos aqui que os seres não convergentes são proscritos da humanidade, né? Então, quem não presta não vai entrar na humanidade. Quem não se dedicou de verdade para o benefício coletivo, quem agiu para prejudicar ativamente, conscientemente o ser humano, não vai entrar na humanidade. Não merece. A humanidade não aceita isso, não tolera essas inclusões. Quem prejudica conscientemente, por mesquinhez, por estupidez, e por estupidez intencional, não entra na humanidade, não está nessa grande massa. Então, os puramente negativos não entram, e os parasitas, aqueles que só recebem sem nunca retribuir de maneira nenhuma, também não entram. Né? Os parasitas, os conscientemente inúteis. Os conscientemente inúteis. A sociedade brasileira tem milhões de pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza. E esses não querem estar lá. Não é? Esses entrarão na humanidade caso sejam pessoas boas, corretas, que procurem criar seus filhos e assim por diante. Mas eles não estão lá por vontade deles. Eles estão lá por uma desgraça, uma fatalidade histórica e sociológica. Aqueles, né, os ricos, os muito ricos, que agem, que vivem
só gastando dinheiro, só se exibindo, só desprezando os demais, esses não entram na humanidade, são parasitas. Receberam tudo a vida inteira e nunca devolvem nada. Né? Então, os parasitas não entram na humanidade. Então, vejam, se os puramente negativos e os parasitários não entram na humanidade, os convergentes entram. Mas não somente os seres humanos convergentes, os animais também entram. Os cachorros, por exemplo, são seres carnívoros, portanto, em princípio, são agressivos, mas que se subordinam ao ser humano cotidianamente. Né? E ter um cachorro é ter muita alegria, muito afeto. Os cachorros são bichos maravilhosos, né? Que nos dão alegria. E o que os cachorros pedem em troca? Duas coisas: comida e carinho. Quando eles pedem carinho, eles estão pedindo para nós sermos gentis, sermos generosos com eles. Então, os cachorros, por exemplo, né, estimulam o nosso altruísmo, pedem comida e carinho. É um negócio fantástico. Os cachorros são bichos realmente excepcionais. Bem, não somente os cachorros, as vacas, os bois, os gatos, embora os gatos sejam mais egoístas, não é? As galinhas, e os pintinhos, e os galos, e os cavalos, e muitos outros animais que estão próximos do ser humano, que o ser humano domesticou, mas domesticou porque esses bichos quiseram ser domesticados, isso é importante notar, né? Quiseram ser incorporados à sociedade humana. Como eles são úteis para nós, eles se sacrificam diariamente para nós, cavalos, bois e vacas e galinhas, né, se sacrificam por nós, nós temos que respeitar esse sacrifício, essa devoção desses bichos. E eles estão, sim, no conceito de humanidade. Necessariamente, nós temos que valorizar esse esforço, sem dúvida alguma. Então, vejam, o conceito de humanidade, ele realmente estimula nosso altruísmo, estimula o respeito pela ação convergente dos diversos seres. Isso é muito importante. Eu estou enfatizando aqui o esforço dos que vieram antes, o sacrifício dos seres convergentes. Vejam só, a importância dos mortos é cada vez maior, não dos mortos porque morreram, mas por causa da sua ação ao longo de suas vidas. Então, não é por acaso que Augusto Comte elaborou a seguinte fórmula: os vivos são sempre e cada vez mais necessariamente governados pelos mortos. Não é que os mortos, como fantasminhas, nos assustem, nos obriguem a fazer uma coisa ou outra. Não, não é isso. Não há nenhum sobrenaturalismo aqui. É a afirmação da importância cada vez maior que as pessoas que já viveram têm para as nossas vidas. A linguagem que eu uso, eu herdei, aprendi, né, na escola e convivendo com as pessoas que me cercam, eu aprendi, mas é um legado dos nossos antepassados. Os óculos que eu uso, não é uma tecnologia que veio dos nossos antepassados. A roupa que eu uso, a casa em que eu vivo e assim por diante. Tudo isso foi legado para nós de diferentes maneiras pelos nossos antepassados. E essa ação dos nossos antepassados vai orientando a nossa ação atual num sentido ou em outro. 2000 anos atrás, a sociedade era militar, fazia guerra e guerra para conquistar. Hoje em dia, o militarismo é uma aberração, não é? Pelo menos na grande sociedade internacional. Não é? É uma aberração. E quem defende o militarismo e a beligerância e a guerra, cada vez mais é aberrante. E, felizmente, cada vez mais são considerados como indivíduos torpes que têm que ser postos de lado, né? Têm que ser presos ou têm que ser ridicularizados como pessoas, enfim, imorais. Essa mudança de concepção de 2000 anos para cá resulta do acúmulo de materiais intelectuais, morais, afetivos, práticos dos nossos antepassados, não é? Os nossos antepassados foram agindo, foram atuando, foram
modificando, melhorando no que era possível a sociedade, e estamos numa sociedade, né, no caso das guerras, que cada vez mais proscreve as guerras, põe as guerras como coisas erradas, fora da lei. Cada vez mais, necessariamente, os vivos são governados pelos mortos. É esse o sentido dessa frase. Aqui vale também notar que essa frase ela afirma a importância, a necessidade da nossa devoção pelos nossos antepassados, mas evidencia que nós, os vivos, só somos o que? Somos devido à ação dos antepassados, a ação positiva dos nossos antepassados. Não é que os nossos antepassados nunca tenham cometido erros. Todos nós cometemos erros. Como você diz, nós somos humanos, nós erramos. Não é? Nós erramos. Mas a sucessão dos atos bons, às vezes até dos atos ruins, mas enfim, a sucessão dos acontecimentos foi, ao longo dos tempos, devagarzinho melhorando a nossa sociedade, o nosso mundo. Bem, é uma frase que ficou muito famosa desde o século XIX, que é errada, é imoral, é anti-histórica, é antissociológica e é completamente contrária ao respeito aos antepassados. Isso é contra o respeito, então é contra o culto aos antepassados. É uma frase que Karl Marx, fundador do comunismo, né, do socialismo científico, formulou. Ele dizia que o cérebro dos vivos cada vez mais é oprimido pelos mortos. Marx falou isso para se contrapor a Augusto Comte da maneira mais cínica, mais desprezível possível. Bem, essa ideia de que o cérebro dos vivos é oprimido pelos mortos é uma ação que, enfim, ela é revolucionária, ela serve para destruir, não é? Para rejeitar a ação dos antepassados. Bem, nós só somos o que somos por causa dos antepassados. De novo, não é que os antepassados não tenham feito bobagens, coisas más, erradas, ruins. Não é isso. Não é isso. Não é? Mas é reconhecer que, no conjunto, os nossos antepassados foram bons, inclusive nossos antepassados mais imediatos, pais, avós, bisavós e assim por diante. Não é? A frase de Marx está logo no início do 18 Brumário de Luiz Bonaparte, de 1852, não é? Essa frase é repetida a torto e a direito. Todo mundo que quer, todo intelectual, todo político que quer mostrar um pouco de profundidade intelectual, repete essa bobagem. É uma frase desprezível, não é? É contra a história, contra a sociologia, é contra o culto aos antepassados. Ela é errada e imoral. Enfim, falamos dos nossos antepassados, comentários semelhantes nós podemos fazer em relação aos nossos descendentes. Em relação aos nossos antepassados, nós temos a veneração, o respeito. Nós nos subordinamos aos antepassados, nós ficamos abaixo dos nossos antepassados. Em relação aos nossos descendentes, nós estamos acima. Em relação aos antepassados, nós estávamos abaixo. Em relação aos nossos descendentes, nós estamos acima. Não é? Basicamente porque os nossos descendentes, de modo geral, não nasceram ainda. Ou se nasceram, são pequenos. Isso para quem tem filho pequeno, bem entendido, ou para quem ainda não tem filho, ainda terá filhos. Para quem já tem filho mais velho, adulto, pensem nos seus netos, bisnetos, trinetos e assim por diante. Não é? A quem ainda não nasceu, nós estamos numa posição de superioridade, porque nós estamos vivos e eles ainda não. Então, em relação a eles, nós dedicamos a bondade, o amor puro. Pura e simplesmente o amor. Queremos o melhor para eles. E essa relação que vai dos antepassados para os descendentes, passando pelos seres vivos, dá a grande noção de continuidade humana. Não é? Quando nós falamos nos grandes debates políticos em responsabilidade social, nós temos necessariamente que nos basear nessa noção de continuidade humana. Quando a gente vê vídeos sobre problemas ambientais, sobre mudança climática, falam sempre sobre os nossos descendentes, né, aqueles que virão depois.
isso é um começo de noção de continuidade, mas a verdadeira continuidade começa lá atrás, nos que nos antecederam. Né? Nós olhamos primeiro para trás e olhamos em seguida para frente, e aí olhamos para nós aqui, no ponto em que nós estamos. Bem, eu insisti muito aqui no valor de quem veio antes e de quem virá depois, né? De quem existe apenas em termos subjetivos. Mas essa subjetividade, cá entre nós, né, é importante também notar, essa subjetividade dos antepassados, dos descendentes, não impede que tenha resultados concretos hoje ou, enfim, durante nossas vidas. Enfim, nós temos que falar dos seres vivos, não é? De quem está, dos humanos vivos. Os humanos vivos representam a objetividade da solidariedade, né? A preocupação que nós temos com os demais humanos, seres humanos vivos. E isso dá a noção da solidariedade. É claro que a continuidade histórica é maior, é mais importante, tem mais peso, é mais importante em termos morais que a solidariedade. A solidariedade é importante por si só, mas ela tem que se subordinar à grande continuidade histórica. Bem, os seres humanos vivos são os agentes diretos, são os agentes da humanidade, são aqueles seres por meio dos quais a humanidade age. É por meio deles que a humanidade permanece existindo, seja porque nós criamos, nós recebemos, mantemos e aumentamos os materiais, seja porque a humanidade existe na cabeça dos seres vivos, dos seres humanos vivos, não é? E será por meio da nossa atividade que o futuro terá existência, não é? Então, vejam, se em termos morais e sociológicos, em termos amplos, os seres humanos vivos, os agentes da humanidade, são menos importantes que os que já viveram e os que ainda vão viver, o fato é que há uma contrapartida, em termos concretos, né, no sentido de que a humanidade existe por meio da nossa ação, por meio do nosso devotamento, por meio dos nossos sentimentos, das nossas ideias. Bem, eu falei agora há pouco que os seres puramente negativos e os parasitas não integrarão a humanidade. O fato é que enquanto nós estamos vivos, e isso é uma observação fundamental, enquanto nós estamos vivos, nós não temos certeza de que integraremos a humanidade após as nossas mortes. Eu estou vivo e me declaro positivista. Isso não garante que eu serei integrado à humanidade, que eu serei lembrado como um sujeito, como uma pessoa convergente. Não há garantia nenhuma. Somente após a minha morte, 7 anos após a minha morte, às vezes séculos após a minha morte, é que poderão julgar, né, a minha ação como se ela foi ou não convergente. Nós podemos apenas ter a esperança e agir procurando sermos convergentes. Então vejam, o desejo de nos integrarmos à humanidade funda a esperança, não é? Baseado no amor e na fé que nós temos. Esperança, amor e fé. Olhem só, elementos das grandes religiões. O positivismo também tem. O conhecimento da realidade permite termos a esperança do que vai acontecer. Mas sabermos que não necessariamente nós integraremos a humanidade nos orienta no sentido de buscarmos a integração à humanidade. Então, esse desejo, essa preocupação tem uma base egoísta, evidentemente, mas essa base purifica o egoísmo e estimula o altruísmo. Quem é verdadeiramente altruísta sabe que atribuir móveis egoístas ao altruísmo não tem cabimento. Quem é altruísta pelo altruísmo em si. Quem é altruísta de verdade sabe que é motivo de vergonha ter egoísmo.
Então, ter uma base egoísta não degrada o altruísmo e não é uma forma, não transforma o altruísmo numa hipocrisia, numa máscara, numa fachada. Não, é um elemento que inicia a nossa ação. É um motor inicial, é a primeira marcha, né, que dá a partida e faz o carro se movimentar. A partir do momento em que o carro se movimenta, a gente deixa para trás a primeira marcha e segue segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e assim por diante. A relação do altruísmo do altruísmo e do egoísmo é a mesma coisa. O egoísmo dá o início, mas a partir do momento que a gente inicia, a gente segue sendo altruísta. O desejo de integrarmos a humanidade é o que nos move para sermos altruístas. Nós não temos nunca a certeza. E por que nós não temos nunca a certeza? Porque podem acontecer duas situações opostas. Uma pessoa pode ter sido a vida inteira podre, moralmente desprezível, mas próximo do final da vida realizou uma ação altruísta, a ação altruísta que mudou tudo, que melhorou de maneira drástica o bem-estar humano. Um ser desse vai ser incorporado à humanidade. Aquele ato altruísta no final pode ter sido realmente a grande salvação. Ou inversamente, um indivíduo que foi ao longo de toda a sua vida correto, mas no final da vida degradou-se, passou a ser torpe, desprezível, assim por diante. O final da vida estragou o conjunto da sua obra. Apenas de maneira, se for para ser incorporado, vai ser incorporado de maneira muito frágil, muito fraca, com muitos poréns, muitos senãos. Então, é por causa disso que nós nunca teremos certeza, porque o que importa é a vida e o conjunto da existência humana, não é? Nós temos que considerar esse conjunto quando avaliamos se uma pessoa será ou não incorporada à humanidade. E vejam, a incorporação é sempre após a morte da pessoa. É sempre após a morte, é o sacramento da incorporação, em que 7 anos após a morte, por pedido expresso do indivíduo, confirmado pela família após a morte do indivíduo, é que o sacerdote positivista avaliará se aquele indivíduo será avaliado ou não. Exige reflexão, né? A incorporação à humanidade exige reflexão e análise e estudo com calma da vida de cada cidadão, de cada indivíduo, de cada agente. Bem, é claro que essa incerteza, né, a esperança de sermos incorporados à humanidade estimula em todo servidor, todo verdadeiro servidor, todo servidor da humanidade que age com fé, com amor, não é? Todo digno servidor estimula, por um lado, a convergência e, por outro lado, estimula a humildade. Os positivistas somos humildes, não é? O altruísmo, por si só, desenvolve a humildade, por si só. Mas saber que nós nunca teremos certeza em vida de que seremos incorporados à humanidade, nos leva a essa humildade adicional. Vejam só, então, são virtudes morais estimuladas de diferentes maneiras pelo positivismo. Vejam, de qualquer maneira, também é importante notar que todos nós devemos tudo que nós temos à humanidade. Nós devemos tudo à humanidade, todos devem. Quer nós queiramos, quer nós não queiramos. Quer nós saibamos, quer nós não saibamos. Então, a pessoa pode ser ignorante e pode não querer, mas ainda assim vai ficar devendo. O que o positivismo faz é aumentar a quantidade de pessoas que sabem que devem tudo à humanidade e, de maneira mais central, aumentar a quantidade de pessoas que querem dever tudo à humanidade. Não é? Querer saber e querer dever tudo à humanidade aumenta o altruísmo, aumenta a humildade, combate o egoísmo, combate a soberba, aquela soberba que diz que eu não devo nada a ninguém, calem a boca, saiam da minha frente.
ou aquele mito tão próprio aos Estados Unidos, mas originário do protestantismo lá da Inglaterra e do protestantismo no modo geral, né? O egoísmo que afirma que eu faço tudo, eu me fiz sozinho, self-made man. Rigorosamente, em termos sociológicos, em termos morais, não existe o self-made man, o homem que se fez sozinho. O homem, cada indivíduo, cada cidadão, cada agente da humanidade faz o que faz graças aos materiais que recebe da humanidade, inclusive graças ao concurso da solidariedade dos seus cidadãos que vivem ao mesmo tempo que nós. Bem, outra característica é que a humanidade é semelhante ao ser humano. Ela tem a mesma natureza que o ser humano, não é? Tem o altruísmo, e o altruísmo tem que ser estimulado, não é? Isso de que a humanidade tem a mesma natureza que o ser humano, não é? Que depende do ser humano, que só existe enquanto o ser humano existe. Isso é muito diferente do que é propagado na teologia. Não é? Se nós pegarmos, por exemplo, a imitação de Cristo, há uma passagem em que Tomás de Kempis escreveu, falando como se fosse Deus, né? Eu sou teu Deus e te sou necessário. Você não é nada para mim e não me é útil. Então, para as divindades, os seres humanos são desprezíveis, não servem para nada. E há uma separação radical entre a divindade e o ser humano. E a relação é de desprezo. O ser humano depende necessariamente da humanidade. E a humanidade depende do ser humano para existir, para melhorar. Não é? E isso é muito importante também. Nós não somos seres desprezíveis para o nosso grande ser. O grande ser da humanidade precisa do ser humano. Assim como, inversamente, nós precisamos da humanidade. O culto e o dogma da humanidade, né? O culto, ele estimula os afetos e o dogma permite o conhecimento da realidade. Então, ele afirma o amor na ordem humana e permite e consolida a fé, o conhecimento sobre a natureza, sobre a realidade externa. Então, vejam só, o dogma da humanidade, a ideia da humanidade, não é, permite estimular o amor e a fé. Mas, de qualquer maneira, é importante termos clareza de uma coisa: é só o amor que vincula ser humano a ser humano. O mero interesse egoísta não vincula. Né? O que permite que estabeleçamos vínculos de verdade sobre o ser humano, que permite termos uma ação convergente, é o amor, apenas o amor. A fé é incapaz disso e o interesse também é incapaz. A humanidade sempre será representada por uma mulher. A mulher, não é? O positivismo afirma há 150 anos, a mulher é moralmente superior ao homem, não é? Ela é mais altruísta e é menos egoísta. Então, a humanidade sempre será figurada por uma mulher. E essa mulher, com cerca de 30 anos, né, já adulta, né, já mais ou menos madura, terá no seu colo um bebê. O bebê, evidentemente, representa o futuro. No culto privado, né, no culto que cada positivista realiza na sua casa, no âmbito doméstico, e realiza para si próprio, no âmbito individual, não é? Nós podemos adorar, celebrar as figuras femininas mais próximas de nós: mãe, irmã, filha, sobrinha, avó, tia, não é? Aquelas que estão mais próximas de nós e que tiveram um papel mais importante em nossas vidas, não é? Então, mas dando ênfase sempre às mulheres, de novo, porque as mulheres são mais morais que o homem. Elas são mais altruístas e menos egoístas. Augusto Comte recomendava que a humanidade, em particular, fosse
representada tendo os traços de Clotilde de Vaux. Clotilde de Vaux era uma mulher, era irmã de um aluno de Augusto Comte. Augusto Comte conheceu sua vida, apaixonou-se profundamente por ela e percebeu que ela tinha qualidades enormes, não é? Era altruísta, tinha que comprimir, por causa da sua vida sofrida, o seu egoísmo, era muito inteligente, tinha habilidades estéticas, literárias bastante pronunciadas, e assim por diante. Então, o conjunto desses atributos, né, a ação de Clotilde de Vaux ao longo de um ano sobre Augusto Comte foi melhorando, foi desenvolvendo os sentimentos, foi desenvolvendo a afetividade de Augusto Comte, o caráter de Augusto Comte. Desenvolveu a tal ponto que Augusto Comte percebeu que tinha que desenvolver o positivismo claramente no sentido da afetividade, que a mera inteligência, como ele tinha desenvolvido até então, era insuficiente, e que seu positivismo era para ser um novo poder espiritual, um novo regulador da sociedade humana, ele teria que enveredar decididamente, claramente, com todas as letras, pelo lado do culto, dos afetos, dos sentimentos. Por quê? Porque o ser humano é assim. Porque o ser humano é assim. Então, essa importância central de Clotilde de Vaux, pela sua inteligência, pelos seus afetos, pela sua inteligência, pela sua atuação sobre Augusto Comte, fez Augusto Comte sugerir que a humanidade seja representada com os traços dela, Clotilde de Vaux, e que a própria Clotilde fosse sempre considerada cofundadora do positivismo da religião da humanidade. Bem, aqui nas várias características que eu apresentei da humanidade, né, eu contrapus o conceito positivista de grande ser, de ser superior, ao conceito teológico de grande ser. Bem, os grandes seres teológicos ficam para trás, não é? Eles não são não são comprováveis cientificamente e não são mais úteis praticamente e afetivamente. Então, o positivismo reconhece os serviços prestados pelas divindades teológicas, pelas concepções subjetivas, pelos seres supremos fictícios que vieram antes do ser humano. Nós reconhecemos, não é, a importância que eles tiveram no ser humano, para o ser humano. Nós reconhecemos e reconhecendo sua utilidade, reconhecemos que essa utilidade já se encerrou, que esses seres pertencem ao passado da humanidade, que o presente e o futuro pertencem à humanidade, ao nosso grão ser, ao ser supremo, real e abstrato que é a humanidade. Bem, o calendário positivista, o abstrato e o concreto são sempre meses com 4 semanas, cada semana com 4 semanas com 7 dias. As 4 semanas do mês da humanidade, do primeiro mês do calendário positivista abstrato, suas 4 semanas são dedicadas aos laços religioso, histórico, político e comunal, não é? São os laços, os diversos laços que ligam cada ser humano à humanidade, com diferentes graus de extensão e de intimidade, não é? O laço religioso é o único laço verdadeiramente universal, não é? Os seres humanos só se vincularão todos entre si não por meio de um grande país, de um super país, de um super estado, uma ONU mandando no planeta inteiro. Isso não vai acontecer, né? Os diversos países vão continuar existindo para sempre. Na verdade, eles devem aumentar em quantidade. Os grandes países, o Brasil, os Estados Unidos, a Rússia, né? A União Soviética, até a China,
o Canadá e assim por diante, devem se dividir em pátrias menores, para que o vínculo cívico se torne mais intenso, né? E para que a necessidade da imposição da força sobre todo o território diminua. Bem, o laço religioso é o único laço universal. Ele ultrapassa as fronteiras nacionais. Ele é o mais extenso, mas também é o menos íntimo. O laço histórico ele é referente aos vínculos que já não existem mais, não é? Aqui no Brasil podemos pensar, por exemplo, no Império Brasileiro, que era um vínculo que nós tínhamos entre nós brasileiros, mas que não existe mais. Felizmente não existe mais império aqui no Brasil, não existe mais monarquia, apesar do que dizem por aí muitas pessoas que sonham ainda com rei, escravidão, e essas coisas estranhas, né? Ou então os nossos laços que nos vinculavam, nos prenderam até certo ponto o Brasil a Portugal, né? Um laço histórico, né? São vínculos que nós temos que respeitar e valorizar, não é? Considerando que eles não existem mais, mas enfim, a religião positivista é uma religião que respeita o passado, né? Que celebra o passado, reconhecendo que o passado é passado, né? A terceira semana é o vínculo político, né? Ou cívico, que é aquele em que cada um de nós vive e trabalha, não é? Com nossos concidadãos, né? E assim por diante. Por fim, o vínculo comunal, como são aqueles vínculos mais próximos, né? E acima da família. Nas grandes cidades brasileiras isso fica muito difícil, mas nas cidades do interior, com 2.000, até 15, 20 mil habitantes, esse vínculo comunal é mais compreensível. Eu moro em Curitiba, é uma cidade de 2 milhões de habitantes, isso é mais difícil de entender. Mas nas cidades pequenas, enfim, esse vínculo de comuna é muito facilmente compreensível. Bem, apresentamos aqui, comentamos longamente, né, tinha que ser mais longo, né, os comentários sobre a humanidade, o grão-ser da religião da humanidade. Faremos agora uma pequena pausa e retornaremos daqui a pouquinho com as comemorações dos centenários, dos aniversários, dos feriados cívicos comemorados no primeiro mês dos calendários positivistas. Até daqui a pouquinho. Retornamos então com a terceira e última parte da exposição deste primeiro mês. Não é? Nós temos as seguintes comemorações, celebrações, aniversários. Em primeiro lugar, a festa da humanidade, dia 1º de janeiro, melhor, 1º de Moisés, não é? Quando o início do ano marca a festa, a celebração direta da humanidade, nosso grande ser. Não é? É a principal festa do calendário positivista. Vale notar que a festa da humanidade é precedida pela Festa Geral dos Mortos, não é? Que seria 31 de dezembro, e da Festa das Mulheres Santas, 31 de dezembro, nos anos bissextos. Então, o ano se encerra com os positivistas valorizando aqueles que já vieram, né, que fizeram de nós o que nós somos, lembrando nos anos bissextos as mulheres que estimularam mais fortemente, mais claramente o nosso altruísmo, e aí iniciamos o ano, não é, celebrando, valorizando esse grão ser que existe, que é real, que é eterno, não é, que é o responsável pela todas as nossas ações e a que aspiramos nos incorporar após nossas mortes, subjetivamente, né? No dia 19 de Moisés, 19 de janeiro, é o aniversário de Augusto Comte, é o nascimento dele, em 1798. Depois, nós temos no dia... Depois não, antes, né? Aqui, enfim, no mês de Moisés, as duas principais datas são a Festa da Humanidade e aniversário de Augusto Comte, né? As outras comemorações vêm em seguida, né? Então, no dia 4 de Moisés, nós temos a morte de Pierre Lafitte, em 1903. Lafitte foi
o diretor do positivismo que sucedeu Augusto Comte. A ação dele desviou-se fortemente das diretrizes positivistas, mas ele teve uma ação importante no sentido de preservar o apartamento de Augusto Comte, preservar os documentos pessoais de Augusto Comte e os originais dos livros de Augusto Comte. O apartamento podia ser vendido, ser destruído e assim por diante. Enfim, Augusto Comte criou a religião da humanidade no seu apartamento durante 150 anos, um pouco menos. Foi sede do positivismo mundial. Depois dos anos 1980, virou um museu sem muito vínculo, sem muito compromisso com o positivismo. Mas, enfim, e os documentos pessoais, os originais de Augusto Comte, iam ser vendidos ou destruídos por Carolina Massin, que era viúva de Augusto Comte, legalmente sua esposa, e por Littré, que era amante de Carolina Massin. E, enfim, os dois queriam destruir os documentos de Augusto Comte. Laffitte recuperou tudo isso, manteve a guarda, preservou. Então, se por um lado, durante sua vida, Laffitte teve uma ação negativa em relação ao positivismo, pelo menos ele garantiu as condições mínimas de manutenção e preservação da memória, da história do positivismo. Por causa disso, né? No dia 5 de janeiro, 5 de Moisés, o nascimento de Raimundo Teixeira Mendes, vice-diretor da Igreja Positivista do Brasil, autor da bandeira nacional, em 1855. No dia 14 de Moisés, 14 de janeiro, morte de Frederick Harrison. Harrison foi um positivista inglês, era historiador, escreveu dezenas de livros, sempre afirmando o positivismo e a perspectiva religiosa do positivismo. Ele morreu em 1923. Em 19 de janeiro, 19 de Moisés, mesmo dia de aniversário de Augusto Comte, temos a morte de Cândido Rondon, Marechal Rondon, em 1958. Em 22 de Moisés, 22 de janeiro, nós temos a morte de Benjamin Constant, fundador da República Brasileira. Ele morreu em 1891. Em 28 de Moisés, 28 de janeiro, último dia do mês, nós temos o nascimento de Rosalia Boyer, em 1764, que era mãe de Augusto Comte. A Rosália, além de ter sido mãe de Augusto Comte, foi responsável pelos cuidados de Augusto Comte quando ele teve uma crise nervosa e, enfim, ficou quase um ano incapaz de trabalhar devido a essa crise nervosa. A Rosália esteve lá com ele, em particular, nesse período da sua vida, além da infância de Augusto Comte, mas já na maturidade, quando Augusto Comte já estava criando, elaborando o positivismo, Rosália foi importantíssimo nesse momento. E também no dia 28 de Moisés, 28 de janeiro, nós temos a morte de Teófilo Braga, em 1924. Teófilo Braga foi o segundo ou terceiro presidente da República Portuguesa e positivista, escreveu muitas obras, era crítico literário, foi político e foi presidente de Portugal. Então, mesmo com muitos acontecimentos, né, muitos acontecimentos dignos de mérito. Espero que tenham gostado. O meu canal é público, para quem tiver dúvidas, quiser fazer comentários, estou sempre à disposição, mas também é sempre possível fazer acréscimos, comentários no próprio canal. Agradeço a todos, o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Imagem da humanidade com o futuro em seu colo, da autoria do artista brasileiro Décio Vilares. Altar da Humanidade na capela presente na casa de Clotilde Devaux, em Paris. Fotografia de Augusto Comte. Busto de Clotilde Devaux. Foto de Pierre Laffitte. Foto de Raimundo Teixeira Mendes. Foto de Frederick Harrison. Foto do Marechal Rondon. Foto de Benjamin Constant.
Medalhão de Rosalia Boyer-Comte, no cemitério Père Lachaise, em Paris. Foto de Teófilo Braga,